Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre um Fiagro. Ele está custando menos de R$ 10 a cota e o código dele é AAZQ11, AZQuest. E o interessante é que a gestão trouxe aí vários conceitos. Na verdade, o relatório gerencial deles desse mês foi uma aula, né, sobre o estudo aí de Fiagros. E por isso que esse vídeo pode ficar até um pouco mais longo, a gente vai passar por alguns conceitos e também estudar o fundo, né? A gente já vai começar o nosso estudo, mas antes gostaria de te convidar para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Essa é uma forma de você fortalecer. Ative também o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa aula gratuita que vai acontecer no dia 31 de março. E também gostaria de te convidar para conhecer o nosso grupo gratuito do Telegram. O link vai ficar na descrição do vídeo. Aguardo você também lá no grupo. Então vamos começar os nossos estudos. E esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, a AZQ11. Esse é o código. Então, se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. Valor total da cota, R$ 9,70. Ele está pagando um yield aqui bem baixinho, mas é porque o fundo é novo, né? Ele foi lançado no mês 12 de 2022, aí tem pouco mais de 2 meses. E aqui a gente vê que nesse período já está com a queda de mais de 3%. Valor patrimonial 9,61. Ele está negociando com um ágiozinho de 1% praticamente, 231 milhões aí de patrimônio líquido. Então ele já nasceu aí com um patrimônio bastante relevante, 6,5 mil investidores. Muito bom. O fundo tem 2 meses de existência, já passou de 6 mil investidores. Ele pagou no primeiro mês 15 centavos aí por cota, no segundo mês 13 centavos por cota. E esse aqui é o relatório gerencial, vamos dar uma lida nele, passando aqui pelos dados do fundo. Público-alvo, investidores em geral, então qualquer um pode adquirir cotas. Início do fundo, mês 12 de 2022, conforme a gente viu lá no gráfico. E aqui a gente vê outras informações. Gestor AZQuest, administrador XP. Temos aqui custodiante Oliveira Trust, taxa de administração 1,20. Tem uma taxa de performance de 10% sobre o QCD, 100% CDI. Então as taxas são bastante altas, né? E a gente vê o objetivo do fundo, que é investir em CRA, certificado de recebíveis do agronegócio, CRI, LCI, LCA, LIG, cota de Fiagros, desde que todos esses tipos de ativos sejam voltados aí para o agronegócio. E aqui temos o comentário do gestor, ele fala sobre a métrica de mensuração de risco dos ativos, a probabilidade de default. Default é quando uma empresa quebra, não consegue pagar os empréstimos que ela fez, né? Esse fundo investe em um título de dívida de uma determinada empresa e se essa empresa quebra, gera um maior transtorno. Então, o principal risco de um Fiagro é a empresa tomadora de crédito vier quebrar. Ele fala sobre as agências de risco, né, que desenvolveram uma combinação numérica. Essa é uma combinação aqui. Então, a gente pode ver que tem 3 agentes de risco, a MOD, a FIT e a SP. E aqui temos o grau de investimento, onde tem as letras As aqui, temos o grau. Essa de cima representa o mais alto grau, os 3 As. Aí vem descendo, vem caindo aqui o grau de investimento. Aí quando passa para o B, temos aqui grau de investimento com capacidade de pagamento. Ainda tem a capacidade de pagamento. Só que quando cai um pouco para baixo, onde tem as bandeirinhas do Brasil, aí já começa a ficar mais complicado. Aí o grau de especulação, o grau de risco mais elevado. Então as empresas elas desenvolveram essa forma, né, de classificar os riscos. Então quando você olha um ativo, um CRI, um CRA ou um CDB lá do banco, você pode saber se tem uma boa qualidade somente avaliando aí por essas letras. Desta forma, você já sabe se aquele CDB tem uma qualidade boa de avaliação de risco ou não. Se você vê um CDB que tem C, ou um título qualquer que tem a letra C, você sabe que o risco é muito alto, tem que avaliar e se compensa fazer o investimento. E a gestão fala de mais um assunto aqui que eu até então não sabia, né? A estrutura de garantias de uma operação não é considerada na avaliação aí de nota de risco pelas agências. Então, eles não consideram a estrutura de garantia. Então, eles avaliam a empresa, né? Fica de lado essa estrutura. O gestor de crédito usa a combinação de ferramentas
para facilitar a avaliação do risco. Ele está falando dessa fórmula, né? Uma fórmula bastante diferente. Eles explicam aqui sobre essa fórmula. Não vamos entrar aí nessa questão. Vamos entender como funciona aí essa questão de avaliação e tudo mais. E aqui ele mostra os instrumentos mais comuns usados no agronegócio como mitigadores aí de risco das operações. A gente vê muito aí nos FIAGs, né? Cessão fiduciária de direitos creditórios. É quando aquela empresa que tomou o crédito, ela tem alguns recebíveis para receber, ela dá esses recebíveis aí como garantia para tomar o crédito. Normalmente associado com um direito de crédito performado, ou seja, aquilo que ela já está previsto a receber, ela dá como garantia. Que ele fala do segundo, a alienação fiduciária de um bem, instrumento robusto por ter a capacidade de blindar a garantia vinculada de um pedido de recuperação judicial, ou seja, a empresa dá uma garantia real, né, alienação fiduciária ali de um bem que ela possui, e se por acaso vier dar default naquela empresa ou ela entrar em recuperação judicial, a empresa que prestou o crédito fica blindada aí com essas garantias. Se a empresa não pagar, ela pode executar essas garantias mesmo ela entrando em recuperação judicial. Isso traz uma segurança muito boa, né? A melhor garantia que eu acho é essa, alienação fiduciária de um bem. A empresa toma um crédito, ela dá um imóvel rural como garantia, dá um terreno, entre outros tipos aí que a gente vê nos FIAGs. Em caso de não pagamento do título, o credor tem o direito aí à posse do bem. Penhor rural também, a gente vê isso aqui, é um instrumento bastante utilizado no setor para uso da produção agrícola como garantia. A gente vê aí em alguns FIAGs, né? Alienação fiduciária de soqueira, alienação fiduciária de canavial, entre outros que a gente estuda aí nos relatórios dos FIAGs. Ele traz mais outro aqui, cash colateral, retenção de um montante em dinheiro numa conta vinculada à operação. Então fica esse montante de dinheiro disponível, né? Caso a empresa não venha arcar com o pagamento, eles vão executar também esse cash colateral. E aqui ele fala sobre subordinação, é um tipo de garantia também que a gente vê muito. É um instrumento que funciona como uma camada de proteção para um ativo, normalmente associado às carteiras pulverizadas de recebíveis. A subordinação absorve valores inadimplidos ou em atraso, sem que afete o valor esperado de recebimento da parcela que recebeu a proteção. Então tá aí o conceito. Tem essa próxima aqui, asset spread, trata de uma taxa de desconto aplicada no lastro de uma securitizadora que seja maior que a taxa de remuneração do ativo. Então a taxa excedente aí, maior que a taxa de remuneração do ativo. Over colateral, né? Excedente de ganho, valor em garantia, ou seja, dá uma garantia maior do que o valor, também é muito bom. Fala também do LTV, no loan to value, é a razão entre a exposição do valor em risco e o valor do ativo real em garantia. Ou seja, quando você vê uma operação com LTV de 50%, para cada R$50 investido, a empresa tem 100 de garantia. Funciona dessa forma. Só que é uma métrica dinâmica, conforme eles colocam aqui, pois tanto o valor em risco quanto o valor de mercados ativos podem variar com o tempo. E a próxima ele fala aqui do valor de liquidação de venda forçada. Então eles avaliam qual que é a venda forçada daquele bem, geralmente com desconto aí de 30%, para poder acelerar a venda e vender mais rápido. E aqui ele fala sobre a estimativa de probabilidade aí de quebra da empresa, de default. O primeiro deles, setorial, ele fala sobre a avaliação de elementos que tem efeito top-down. Por exemplo, compressão de margem bruta tem um efeito em toda a cadeia. Então, ele diz que a empresa, a margem dela está muito comprimida, ela está tendo dificuldade, já é um sinal aí de quebra dessa empresa futuramente. É igual você analisar um banco, você está vendo o banco está dando lucro? Ok, agora não está dando lucro, tem que ficar de olho, né? Pode quebrar aí no futuro. Fala também sobre o operacional, construção de indicadores-chave para o acompanhamento periódico, podem sinalizar problemas operacionais que resultem em queda de receita ou aumento de custo. Então você vai avaliar aí a receita daquela empresa e também os custos, né? Para você ver se a receita está aumentando ou se o custo está aumentando mais que a receita. Tem que analisar essas métricas
para antecipar aí a quebra aí de uma operação. Governantes financeiros são instrumentos de controle dos credores, a gestão de uma companhia sem descontrole financeiro. Então, a gente pode avaliar também a questão financeira aí da empresa. Eles trazem vários outros termos aqui para a gente analisar. Default, quando a empresa quebra. Nível de confiança é uma métrica descrita dentro do intervalo de 0 a 100, que avalia a confiabilidade de uma estimativa. Principal é o valor nominal, né, sem um acréscimo de juros. Quando você aplica o seu dinheiro no CDB, por exemplo, a gente entender mais fácil, o principal é aquele valor que você aplicou. Esse é o valor principal. Número 4 agora, Recovery Value. A expectativa de valor recuperável no ativo em caso de default. Qual que é o ativo a ser recuperado? Qual que é o valor desse ativo? Direitos creditórios performados. Termos usados para descrever recebíveis comerciais que tiveram seu ciclo comercial completo. Ou seja, a empresa efetuar a venda de determinado produto, ela tem aquele fluxo a receber por essas vendas. E o sexto fala sobre trade, são comercializadoras de commodities, atuam comprando e vendendo e tem aí um ganho aí de spread. Governantes financeiros, aquilo que a gente falou anteriormente, são métricas quantitativas que apuram solidez financeira, alavancagem, liquidez ou similares. Então, vai avaliar todos esses indicadores financeiros. Então, fechou a seção de indicadores. Agora, a gestão trouxe nesse relatório o estudo da AgroGalaxy, é uma empresa que eles investiram aí recentemente. Então, eles trazem um estudo aí dessa empresa, CRADA AgroGalaxy. A operação contou com um volume de 500 milhões, dos quais investimos 15 milhões, a CDI mais 4,25. Então, eles trazem o estudo aí desta empresa, muito interessante ler tudo isso aqui. A AgroGalaxy é uma das principais empresas brasileiras que atuam no setor de revenda de insumos. Então, aqui são aquelas empresas que revendem aí defensivos agrícolas, adubos, entre outros tipos, inclusive sementes. Ela atualmente está com 150 lojas, 28 silos de armazenagem e 13 unidades de sementes. A companhia, mesmo sendo líder do setor, possui apenas 8% do mercado. Então, tem muito espaço para crescimento aí nesse mercado de revenda. Alguns pontos aí levantados por eles, né? Foco no cliente. A AgroGalaxy está focada em atender o pequeno e médio produtor. Resiliência aí do business, né? A empresa que faz revenda, sempre esses produtores estão precisando, então não tem como o mercado agro funcionar sem esse tipo de produto. O crescimento destes leva a um aumento da demanda por insumos e, consequentemente, ao crescimento das vendas da AgroGalaxy. Então, ele fala sobre o crescimento do agronegócio, né? Vem crescendo cada vez mais. Governança corporativa é uma empresa do novo mercado, mais alto nível de governança corporativa. E agora eles falam sobre o fundo, né? Que pode atuar no secundário, mas a maioria das operações são originadas pela própria gestora. Isso diminui os custos e traz uma segurança maior, uma vez que a gestora ela vai travar as operações de forma que ela não venha a ter problemas. E aqui eles mostram os maiores competidores na área de revenda agrícola, né? Como está escrito aqui. Então, temos duas empresas aqui liderando, Lavoro e AgroGalaxy. Inclusive, eles trazem um comparativo entre a Lavoro e a AgroGalaxy, comparando os dados e tudo mais aí dessas duas empresas, que possuem em torno de 8% do mercado cada uma delas. Exposição por segmento. Diversos, né? 47,52%. Laticínio 10%, revendas 5,13%. Biodiesel 15,45%. Então a gente pode ver que a maior parte está em diversos, depois biodiesel. O restante está bem diversificado aí os segmentos de operação desse fundo. Distribuição geográfica em vários estados aí do país. Eu senti falta aqui do detalhamento dos ativos. A gestão não trouxe detalhamento aí das operações. Eles não falaram aqui dos ativos, das garantias e tudo mais. Então ficou devendo aí, né? Aqui nessa tabela a gente não tem muitas informações. Eu esperava que tivesse aqui no final, mas infelizmente não tem. Então o relatório ficou faltando essa parte de detalhamento dos ativos, conforme a gente vê aí nos outros ativos. Então tá aí o estudo desse Fiagro. Ele é um Fiagro novo, né? Acabou de ser lançado aí no mercado.
A gente viu faltando alguns dados no relatório gerencial, os dados interessantes, que é o detalhamento dos ativos. Eu acredito que a gestão deve ir melhorando esse relatório ao longo dos próximos meses. Isso ajuda muito, como o fundo está começando agora, eles devem ir melhorando ele com o tempo. E esse relatório gerencial nos mostra a importância de você ler os relatórios gerenciais, mesmo que você não invista no fundo, porque você vai aprendendo a analisar, vai aprendendo novos conceitos, porque nem todas as gestoras trazem esse tipo de conhecimento aqui. Então, quando você encontra um fundo que traz, é interessante que você leia para você aprimorar mais aí o seu conhecimento de estudo aí para você analisar os seus próprios fundos. Se você chegou até aqui e não deixou o like, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, dê essa força aí. Se ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, acesse aqui na descrição do vídeo e entra para dentro lá do grupo, onde a gente troca ideias sobre investimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.